Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. E hoje, mais uma vez, estamos aqui para darmos prosseguimento à nossa leitura da Bíblia Sagrada. Hoje, 90 dias de leitura ininterrupta, dia 31 de março, e estamos aqui para batermos essa data comemorativa, né, de 90 dias. Nós estamos lendo aqui a Bíblia King James e nós concluiremos a nossa leitura da Bíblia Sagrada em 10 dias. Contando hoje mais 10 dias, estaremos aí fechando este ciclo, este projeto lindo que você chegou até aqui comigo. Vamos lá então para a leitura da palavra de Deus. Antes, estaremos orando a Deus. Senhor Jesus Cristo, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui. São dias, ó Deus querido, de bênção para as nossas vidas, de enriquecimento espiritual. Momentos, ó Pai, nós paramos para ler a Tua palavra, nos concentramos em Ti, focamos na Tua palavra e que o Teu Espírito Santo fala aos nossos corações. Damos graças a Ti por todas as coisas. Amém. Vamos então à leitura da palavra de Deus, Ezequiel, capítulo 30, o livro do profeta Ezequiel. O capítulo é o de número 30, nós estaremos lendo juntos aí. Então, hoje, neste 90º dia, acho que é isso, 90º dia de leitura da Bíblia Sagrada. Vamos lá? Ezequiel, capítulo 30. A palavra do Senhor veio a mim novamente, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: Assim diz o Senhor, uivai, ai daquele dia, porque o dia está perto, o dia do Senhor está mesmo perto. Um dia nublado será um tempo dos pagãos, e a espada virá sobre o Egito, e grande dor haverá na Etiópia. Quando os mortos caírem no Egito, eles tomarão a sua multidão, e todos os fundamentos serão demolidos. Etiópia, Líbia, Lídia, e todas as pessoas misturadas, e Cube, e os homens da terra que está no pacto, eles cairão pela espada, assim diz o Senhor. Aqueles também que sustêm o Egito cairão, e o orgulho do seu poder cairá, desde a torre de Sevene, eles cairão pela espada, diz o Senhor Deus, e serão assolados no meio das nações que estão assoladas na sua cidade, estarão no meio das cidades que estão devastadas. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando tiver ateado fogo no Egito, e quando todos os teus ajudadores forem destruídos. Naquele dia, mensageiros sairão de mim em navios para amedrontarem os etíopes, e grande dor virá sobre eles como no dia do Egito, porque eis que ele vem, assim diz o Senhor Deus, eu também farei com que os da multidão do Egito cesse pela mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o seu povo, com ele os terríveis das nações serão trazidos para destruírem a terra, e eles desembainharão a sua espada contra o Egito, e encherão a terra com os mortos, e tornarei os rios secos, e venderei a terra e a mão dos perversos, e farei com que a terra fique assolada, e tudo que há nela, pela mão dos estranhos. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus, eu também destruirei os ídolos e farei com que as suas imagens cessem em Nof, e não haverá mais um príncipe na terra do Egito, e porei medo na terra do Egito, e farei com que os patros fiquem assolados, e porei fogo em Zoan, e executarei juízos em Nó,
E derramarei a minha fúria sobre Sim, a força do Egito, e cortarei fora a multidão de No, e porei fogo no Egito. Sim, terá grande dor em No, será fendida, e Nof terá aflição diariamente. Os homens jovens de Avém e Pibesete cairão à espada, e estas cidades irão em cativeiro, e em Táfnis também, e no dia e o dia se escurecerá, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar o esplendor da sua força, quando ela, uma nuvem, cobrirá suas linhas e irão em cativeiro. Assim, executarei juízos no Egito, e eles saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que no ano o 10º, no primeiro mês, no 7º dia do mês, que a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não será atada para ser curado, para pôr uma roldana para amarrá-lo, para fazê-lo forte, para segurar a espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços fortes, e aquele que foi quebrado, eu farei a espada cair da sua mão, e espalharei os egípcios entre as nações, e ao e dispersarei pelas nações. Eu fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e ele gemerá diante dele com os gemidos de um homem mortalmente ferido. Mas fortalecerei os braços do rei da Babilônia, e os braços de Faraó cairão, e eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu colocar a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. E eu espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei entre as nações. Assim eles saberão que eu sou o Senhor. E aconteceu que no 10º ano, no 3º mês, no primeiro dia do mês, que a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, a sua multidão, a quem é semelhante a tua grandeza. Ezequiel capítulo 31. Eis que a Síria era um cedro no Líbano, como ramos formosos de sombrosa cobertura e de alta estrutura, e o seu topo estava entre os ramos espessos, e as águas o fizeram grande, e o abismo fê-lo crescer, e os seus rios corriam pelas suas plantas. Eles enviaram os seus riachos sobre as árvores, os seus riachos, todas as árvores do campo. Por isso sua altura foi exaltada sobre todas as árvores do campo, e os seus ramos se multiplicaram, e os seus galhos se tornaram longos, por causa da quantidade de águas que fazia crescer. Todas as árvores do céu, todas as aves do céu fizeram seus ninhos em seus ramos, e debaixo dos seus galhos todos os animais do campo geraram teus filhos, e debaixo das suas sombra habitaram todas as grandes nações. Assim ele era formoso, e a sua grandeza na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a grandes águas. Os cedros no jardim de Deus não o podiam esconder, as árvores dos cipresses, que era como galhos, e os castanheiras, e as castanheiras não eram como seus galhos, nem nenhuma árvore no jardim de Deus era como ele em sua beleza. E eu o fiz belo pela multidão dos seus galhos, de maneira que todas as árvores do Éden que estava no jardim de Deus o invejavam. Portanto, assim diz o Senhor Deus: portanto, te elevaste em altura, e brotou em
todo entre os galhos espessos, o seu coração te elevaste à altura. Eu, portanto, erguerei na mão do poderoso dos pagãos. Ele certamente trará com ele, e eu levarei para fora da sua perversidade. E estranha estranhos e terríveis nações o cortaram fora e deixaram sobre os montes. Em todos os vales seus ramos estão caídos, seus galhos estão quebrados por todos os rios da terra. Todas as pessoas da terra se retiram da sua sombra e o deixam. Sobre sua ruína, todas as aves dos céus permanecem e todos os animais do campo ficarão sobre seus galhos, ao fim de que nenhuma de todas as árvores ao longo das águas se exalte por sua altura, nem eleve a sua copa entre as nuvens, nem confie em si mesma por sua estatura. Todas que bebem água, porque são todas entregues à morte, a partes baixas da terra, no meio dos filhos dos homens, como aqueles que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele desceu ao túmulo, causei um pranto, cobri o abismo por ele, e retive as correntes e as grandes águas onde estava, e fiz com que o Líbano pranteasse por ele, todas as árvores do campo desmaiassem por ele. Eu fiz as nações tremerem ao som da sua queda, quando o lancei no inferno com aqueles que desceram a cova, e todas as árvores do Éden, a escolha do melhor do Líbano, todos aqueles que bebem serão consolados nas partes baixas da terra. Eles também descerão ao inferno, com eles os que foram mortos à espada e que foram em seu braço, que habitavam debaixo da sua sombra no meio dos pagãos. A quem és tu assim semelhante em glória e em grandeza entre árvores do Éden? Todavia tu serás trazido para baixo das árvores do Éden, e as partes baixas da terra jazerás no meio dos incircuncisos, como aqueles que são mortos a espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 32. E sucedeu que no ano do duodécimo mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diz-lhe: Tu és semelhante a um leão jovem das nações, e tu és como uma baleia nos mares, e tu vens adiante com teus rios, atribulastes as águas com teus pés, e sujastes os teus rios. Assim diz o Senhor Deus: portanto, eu estenderei a minha rede sobre ti, com a companhia de muitas pessoas, e eles te trarão a minha rede. Então eu te deixarei sobre a terra, lançar-te-ei adiante sobre o campo aberto, e farei com que as aves do céu permaneçam sobre ti, e preencherei os animais da toda a terra contigo. E eu deitei a tua carne sobre os montes, e encherei os vales com a tua altura. E eu também regarei com teu sangue a terra onde tu nadas, até os montes e os rios encherão de ti. E quando eu te extinguir, cobrirei o céu e farei as suas estrelas escuras, e eu cobrirei o sol com a nuvem, e a lua não dará sua luz. Todas as luzes brilhantes do céu tornarei escuras, e sobre ti estabelecerei trevas sobre a terra, diz o Senhor Deus, e aborrecerei os corações de muitas pessoas
quando eu trouxer as tuas destruições entre as nações, nos países que tu não conheceste. Sim, eu farei com que muitos povos fiquem espantados contigo. Os seus reis ficarão horrivelmente temerosos por ti, quando eu brandir a minha espada diante deles, e eles temerão em cada momento, cada homem por sua própria vida no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá sobre ti, pela espada dos poderosos eu farei a tua multidão cair, os, ter os terríveis das nações, todos eles, e eles despojarão a pompa do Egito de todas as suas multidões será destruída. Do lado das grandes águas eu destruirei também todos os seus animais, nem o pé do homem os atribulará, mas nem o casco dos animais os atribularão. Então eu farei muitas águas profundas e farei com que os seus rios corram como azeite, diz o Senhor Deus, quando eu tornar a terra do Egito assolada e o país estiver destruído daquilo que estava cheio, quando eu ferir todos aqueles que habitam lá. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Então é a lamentação com o qual lamentarão as filhas das nações, elas lamentarão por ela, até mesmo pelo Egito e por toda a multidão, diz o Senhor Deus. Sucedeu também que no ano do 15º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, lamenta para a multidão do Egito, e faze-a descer, ela e as filhas das nações famosas, até as partes baixas da terra, com aqueles que descem a cova, a quem passas tu em formosura desde o dia, e deita-te com os incircuncisos no meio daqueles que são mortos à espada, eles cairão à espada, e ela está entregue. Arrastai-a e a toda a sua multidão. Os fortes entre os poderosos farão desde o meio do inferno com aqueles que ajudam. Eles já desceram e jazem incircuncisos, mortos pela espada. Assur está lá e toda a sua companhia, seus túmulos estarão ao redor deles, todos eles mortos, abatidos à espada, cujos túmulos estão estabelecidos nos lados da cova. As tuas companhias estão ao redor dos teus túmulos, todos eles abatidos à espada por causa do terror na terra dos vivos. Ali está Elão e toda a multidão ao redor, o seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada, que desceram e circuncisos a partes baixas da terra, que causou terror à terra dos vivos e carregaram a sua vergonha com aqueles que descem a cova. Então puseram-lhe uma cama no meio dos mortos com toda a sua multidão, nos túmulos estão ao redor deles todos os circuncisos mortos à espada, embora o seu terror fosse causado na terra dos vivos, ainda assim eles carregaram sua vergonha com aqueles que desceram a cova. Ele é colocado no meio daqueles que são mortos. Ali estão Meseque, Tubal e toda a sua multidão. Seus túmulos estão ao redor deles, todos eles incircuncisos, mortos à espada, embora tenham causado o seu terror na terra dos vivos. E eles não jazerão com os poderosos que estão caídos por causa dos circuncisos, que descerão ao inferno com as suas armas de guerra e puseram a sua espada debaixo da sua cabeça,
mas suas iniquidades estarão sobre os seus ossos, embora eles fossem o terror dos poderosos na terra dos vivos. Sim, tu serás quebrado no meio dos circuncisos e jazerás com aqueles que são mortos pela espada. Ali está Edom, seus reis e todos os seus príncipes, que com seu poder são postos ao lado dos que foram mortos pela espada. Esses jazerão com os circuncisos e com os que descem a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, todos os sidônios, que desceram com os mortos e com o terror. Eles são envergonhados pelo seu poder e jazem incircuncisos com os que são mortos pela espada e carregaram a sua vergonha com os que descem a cova. Faraó os verá e será consolado, todos os da sua multidão. Faraó e todo o seu exército mortos pela espada, diz o Senhor, porque eu causei meu terror na terra dos vivos, e ele jazerá no meio dos circuncisos com os que são mortos pela espada, até Faraó, toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 33. Novamente a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e disse-lhes: quando eu trouxer a espada sobre a terra, e se o povo da terra tornar um homem nas suas costas, e o estabelecer por vigia, se quando ele vir que a espada vem sobre a terra, ele soprará a trombeta e avisará o povo. Então, quem quer que ouvir o som da trombeta e não considerar o aviso, se a espada vier e tomar o seu sangue, será sobre sua própria cabeça. E ele ouviu o som da trombeta e não considerou o aviso, seu sangue será sobre ele, mas o que considerar o aviso livrará a sua alma. Mas se o vigia vir que vem a espada e não soprar a trombeta, o povo não for avisado, a espada vier e levar qualquer pessoa dentre eles, que ele é levado à sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da mão do vigia. Então tu, ó filho do homem, te estabeleci vigia sobre a casa de Israel. Portanto, tu ouvirás as palavras da minha boca e avisará, lhes avisará de mim quando eu disser ao perverso: ó homem perverso, tu certamente morrerás. E tu não falares para avisar ao perverso teu caminho. Aquele homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Entretanto, se tu avisares ao perverso no seu caminho, para que ele se desvie dele, se ele não se desviar do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Portanto, ó tu, filho do homem, fala à casa de Israel: assim falai vós, dizendo: se a nossa transgressão e os nossos pecados estiverem sobre nós, e nós os comunicarmos neles, como deveríamos então viver? Dize-lhes: como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso desvie do seu caminho e viva. Desviai-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Portanto, tu, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, porquanto a perversidade do perverso não cairá, assim no dia em que se desviar da sua perversidade, nem o justo será capaz de viver pela justiça no dia em que ele pecar. Quando eu disser ao justo que ele certamente viverá, e ele confiar na tua própria justiça e cometer iniquidade, todas as suas justiças não serão lembradas, mas por sua iniquidade que ele cometeu, morrerá por ela. Novamente, quando eu disser ao perverso: tu certamente morrerás,
se ele se desviar do seu pecado e fizer aquilo que é lícito e certo, se o perverso restaurar o penhor, se o perverso restaurar o penhor, der novamente aquilo que havia roubado, andar nos estatutos da vida sem cometer iniquidade, ele certamente viverá e não morrerá. Nenhum dos seus pecados que ele cometeu será mencionado a ele. Ele fez aquilo que é lícito e certo, e ele certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: o caminho do Senhor não é igual, mas para eles seus caminhos são não, seu caminho não é igual. Quando o justo desvia da sua justiça e cometer iniquidade, ele morrerá nela. Mas se o perverso se desviar da sua perversidade e fizer aquilo que é lícito, é certo, ele viverá sim. Todavia, vós dizeis: o caminho do Senhor não é igual. Ó vós, casa de Israel, julgar-vos-ei cada um segundo os seus caminhos. E sucedeu que no ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, ao quinto dia, uma ao quinto dia do mês, um que havia escapado de Jerusalém veio a mim, dizendo: a cidade está ferida, agora a mão do Senhor estiver sobre a noite, antes que aquele que havia escapado viesse, ele abrirá a minha boca até que viesse a mim pela manhã, e abriu-se a minha boca, e não fiquei mais calado. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, aquele que habita nos desertos da terra de Israel, fala dizendo: Abraão era um só e herdou a terra, mas nós somos muitos, a terra nos é dada por herança. Portanto, diz-lhes assim: diz o Senhor Deus: comeis com o sangue, levantai os vossos olhos em direção aos seus ídolos, derramai o seu sangue, e possuireis a terra. Sobre a vossa espada vos permanecerei, maquinais abominação e contaminais cada um a esposa do seu vizinho, e possuireis a terra. Dirás tu a eles: assim diz o Senhor Deus: como eu vivo, certamente aqueles que estão no deserto cairão à espada, e o que estiver no campo aberto eu os entregarei aos animais para ser devorado. Aqueles que estiverem nos fortes e nas cavernas morrerão de peste, porque eu deixarei a terra mais assolada possível, e a pompa da sua força cessará. Aos montes de Israel ficarão assoladas, que ninguém passará por elas. Então eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver deixado a terra mais assolada por causa das suas abominações que cometeram. Tu, ó filho do homem, filho do teu povo, ainda estão falando contra ti junto às paredes e nas portas das casas. Fala um ao outro, cada um ao teu irmão, dizendo: vinde, eu vos suplico. E ouvi qual é a palavra que vem do Senhor, e eles vêm de ti, como o povo vem e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouve as tuas palavras, mas não as cumprirão, porque com a sua boca mostram muito amor, mas o seu coração segue a sua cobiça. Eis que tu és como eles, como uma canção muito adorável, de quem tem uma voz agradável e quem sabe tocar bem um instrumento, porque ouvem a tua palavra, mas não as cumprem, e quando isto vier a passar, eis que virá, então eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Ezequiel capítulo 34. E as palavras do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize a eles: assim diz o Senhor Deus aos pastores: ai dos pastores de Israel, que se alimentam a si mesmos. Não deveriam os pastos apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã. Matai aqueles que são alimentados, mas não alimentais as ovelhas. As adoentadas não foram fortalecidas,
não fortalecestes, nem curastes aquelas que estão enfermos, nem ligastes aqueles que estão quebradas, nem trouxeste novamente aquela que havia se desgarrado, nem buscastes a que estava perdida, mas com força, com crueldade as dominastes, e elas estavam espalhadas por ali, não há pastor, e elas se tornaram alimento para todos os animais do campo quando estavam espalhados. Minhas ovelhas vaguearam por muitos montes e sobre cada alta colina. Sim, meus rebanhos foi espalhado sobre toda a face da terra, e nenhum procurou ou buscou por elas. Portanto, vós, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente, porque o meu rebanho se tornou uma presa, o meu rebanho se tornou alimento por todo animal do campo, porque ali não havia pastor, nem meus pastores procuraram o meu rebanho, mas os pastores alimentaram e não alimentaram o meu rebanho. Portanto, ó vós, pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e eu requererei o meu rebanho da sua mão, e os farei cessar de alimentar o rebanho, nem os pastores se alimentarão mais, porque eu livrarei o meu rebanho da sua boca, para que não sejam mais alimentos para eles, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurei pelas minhas ovelhas, e eu buscarei como pastor busca o seu rebanho no dia em que ele está entre as ovelhas que estão espalhadas. Assim eu buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares onde elas estiverem espalhadas no dia nublado e escuro. E eu os trarei dos povos e os juntarei às das nações e as trarei à sua própria terra e as alimentarei sobre os montes de Israel, junto aos rios em todos os lugares habitados do país, e os alimentarei em um bom pasto sobre os altos montes de Israel será o seu aprisco, lá viverão em um bom aprisco, em um pasto gordo, elas se alimentarão sobre os montes de Israel. Eu alimentarei o meu rebanho e eu os farei deitar-se. Diz o Senhor Deus: eu buscarei aquele que estava perdido, trarei novamente aquele que estava desgarrado, ligarei a que estava quebrado e fortalecerei a que estava enfermo, mas eu destruirei a gorda e forte, alimentá-las-ei no teu juízo. E quanto a vós, o meu rebanho, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgo entre o rebanho e rebanho, entre os carneiros e os bodes. Parece uma coisa pequena para vós terdes comigo um bom pasto, mas deverias pisotear com vossos pés e o resíduo dos vossos pastos, ter bebido das águas profundas, mas devia sujar o resíduo dos vossos pés, quando ao meu rebanho, e quanto ao meu rebanho, eles comem aquilo que pisoteastes com os vossos pés, e bebem aquilo que sujaste com os vossos pés. Portanto, assim diz o Senhor Deus a eles: eis que eu mesmo julgarei entre o rebanho gordo e entre o rebanho magro. Portanto, empurraste com o lado, com o ombro, e empurraste todas as adoentadas com os vossos chifres, até terdes espalhado para fora. Portanto, eu farei o meu rebanho, e eles serão mais uma presa, e eu julgarei entre rebanho e rebanho, estabelecerei um pastor sobre eles, e ele alimentará o meu servo Davi, e os alimentará, e será o seu pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi, um príncipe entre eles. Eu, o Senhor, disse: eu farei com eles um pacto de paz, farei cessar a terra aos animais perversos, e eles habitarão em segurança no deserto e dormirão nos bosques. E eu farei deles, dos lugares ao redor sobre a minha colina, uma bênção, e farei com que a chuva desça na sua época, haverá chuvas de bênçãos, e a árvore do campo dará o seu fruto.
e a terra dará o seu aumento, e estarão seguros na sua terra, e eles saberão que eu sou o Senhor todo, quando eu tiver quebrado as ataduras do seu jugo e os livrado da mão daqueles que se serviam deles, e eles não mais serão uma presa para os pagãos, nem o animal da terra os devorará, mas habitarão seguramente, e ninguém os deixará com medo, e eu lhes levantarei uma planta de nome, e eles nunca mais serão consumidos pela fome na terra, nem mais carregarão vergonha dos pagãos. Assim eles saberão que eu, o Senhor Deus, estou com eles, e que eles, a casa do Senhor, a casa de Israel, são o teu povo, diz o Senhor Deus, e vós, o meu rebanho, o rebanho do meu pasto, sois homens, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 35. Ademais, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, posiciona a tua face contra o monte Seir e profetiza contra ele. Dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que o monte Seir, eu estou contra ti, estenderei a minha mão contra ti e te farei extremamente assolado. Eu assolarei as tuas cidades e ficará assolado, e saberá que eu sou o Senhor, porque tu estivestes um ódio perpétuo e derramaste o teu sangue dos filhos de Israel pela força da tua espada, no tempo da sua calamidade, no tempo em que a sua iniquidade teve um fim. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, preparar-te-ei para o sangue, e o sangue te perseguirá, visto que tu não odiaste o sangue, e o sangue te perseguirá. Assim farei o monte Sir extremamente assolado, e cortarei fora dele aquele que passar por ele, aquele que retornar. E encherei os seus montes e os seus homens mortos, as tuas colinas e os teus vales, em todos os teus rios cairão os mortos à espada. Farei de ti perpétuas assolações, e as tuas cidades não retornarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, tu dissestes as duas nações serão minhas e possuirão, sendo que o Senhor estava ali. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, até farei de acordo com a tua inveja, tu usaste no ódio contra eles, e me farei conhecido entre eles quando eu te tiver julgado, e tu saberás que eu sou o Senhor, eu ouvi todas as tuas blasfêmias e que falastes contra os montes de Israel, dizendo: estão estão assolados, nos são dados para serem consumidos. Assim, com a sua boca vos gloriastes contra mim, e multiplicastes vossas palavras contra mim, eu as ouvi. Assim diz o Senhor Deus: quando toda a terra se regozijar, eu farei de ti uma desolação, como te regozijaste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada. Assim farei a ti, e serás assolado o monte Seir, todo Edom, todo eles saberão que eu sou o Senhor. Também tu, filho do homem, profetiza aos montes de Israel, e dize vós, montes de Israel. Ezequiel, capítulo 36. Também tu, filho do homem, profetiza aos montes de Israel, e dize vós, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, pois o inimigo disse contra vós: até os antigos lugares altos são nossos por possessão. Portanto, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus, portanto vos fizeram assolada, vos engoliram por todo lado, para que pudesses, por possessão e resíduo dos pagãos, sois tomados nos lábios de faladores, e são infâmia do povo. Portanto, vós, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: aos montes, às colinas, aos rios, aos vales, aos desertos desolados e às cidades
abandonadas, que se tornaram uma presa, um escárnio para o resíduo dos pagãos que estão ao redor. Portanto, assim diz o Senhor Deus, certamente no fogo do meu ciúme eu falei contra o resíduo dos pagãos e contra todo o Edom que nomearam a minha terra por sua possessão. Com a alegria de todo o seu coração, com a mente despeitadas para lançarem fora por uma presa, profetiza, portanto, sobre a terra de Israel, e dize aos montes, e às colinas, e aos rios, aos vales, assim diz o Senhor Deus, eis que eu falei no meu ciúme, a minha fúria, porque carregastes a vergonha dos pagãos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eu levantei a minha mão, certamente os pagãos que estão ao redor de vós carregarão a sua vergonha, mas vós, ó montes de Israel, lançareis a minha, a- lançarei os vossos ramos e darei vossos frutos para todo o meu povo de Israel, porque eles estão à mão para vir, porque eis que eu sou por vós, e eu me voltarei para vós, e serei lavrados e semeados, e eu multiplicarei os homens sobre vós, toda a casa de Israel, toda ela. As cidades serão habitadas, e os desertos serão edificados. E eu multiplicarei sobre vós homem e animal, e eles aumentarão e trarão fruto, e eu vos estabelecerei segundo as suas antigas propriedades, e farei melhor a vós do que os vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. Sim, eu farei homens andarem sobre vós, e o meu povo de Israel, e eles te possuirão as suas terras, sua herança. Daqui em diante não os privarás mais de homens. Assim diz o Senhor Deus, portanto vos dizem, tu, terra, devoras os homens, privastes as tuas nações. Portanto, tu não devoras mais os homens, nem privarás mais as tuas nações, diz o Senhor Deus, nem eu farei mais com que os homens ouçam em ti a vergonha dos pagãos, nem carregará mais a vergonha do teu povo, nem farás mais com que as tuas nações caiam, diz o Senhor. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, quando a casa de Israel habitava em suas próprias terras, eles a contaminaram com seus próprios caminhos e com suas ações. Seu caminho era diante de mim como uma imundícia de uma mulher removida. Portanto, eu derramarei a minha fúria sobre eles, pelo sangue que havia derramado sobre a terra por seus ídolos, com os quais haviam poluído. E eu espalhei-os dentre os pagãos, e eles foram dispersos pelas nações, de acordo com o seu caminho e de acordo com as suas ações, eu os julgarei. E quando eles entraram nos pagãos, para onde foram profanaram seu santo nome, quando disseram a eles, estas são as pessoas do Senhor, e foram embora da sua terra. Mas eu tive pena por causa do meu santo nome, porque a casa de Israel havia profanado entre os pagãos, para onde eles foram. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eu não faço isto por causa de vós, ó casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, que profanaste entre os pagãos, para onde fores, e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os pagãos, o qual profanaste no meio deles, e os pagãos saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando for santificado diante dos seus olhos, porque eu os levarei dentre os pagãos e vos ajuntarei de todas as nações, e todos trarei
e vós trarei para dentro das vossas próprias terras. Então eu aspergirei a água limpa sobre vós, e ficareis limpos, e todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós, e eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar os meus estatutos, e guardareis o meu juízo, eu os farei. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós serei meu povo, e eu serei vosso Deus. Eu também vos salvarei todas as vossas impurezas, chamarei o milho, aumentarei e não trarei fome sobre vós. Eu multiplicarei o fruto da árvore e o aumento do campo, para que não mais recebais a vergonha da fome entre os pagãos. Então vos lembrareis das vossos próprios maus caminhos, das vossas ações que não foram boas, e tereis nojo de si mesmo, à vossa própria vista, por vossas iniquidades, por vossas abominações. Não é por causa de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus, que isso seja conhecido por vós. Envergonhai-vos, confundi-vos por causa dos vossos próprios caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos tiver purificado todas as vossas iniquidades, eu também vos farei habitar nas cidades, e os desertos serão edificados, e a terra assolada será lavrada, considerando que ela se encontra assolada à vista de todos que passavam. Dirão: esta terra estava assolada, se tornou como um jardim do Éden, e as cidades devastadas e assoladas e arruinadas, então cercadas e estão habitadas. Então os pagãos que assombram os vossos redor saberão que eu, o Senhor, edifico os lugares arruinados e planto naquele que estava assolado. Eu, o Senhor, falei e farei. Assim diz o Senhor, ainda por isso eu serei inquirido pela casa de Israel para fazer isto por eles. Eu os aumentarei com homens e com o rebanho, e como rebanho santo, e com o rebanho de Jerusalém, nas suas festas solenes, para as cidades devastadas se enchem de rebanhos de homens, e eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora do meu espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles. Me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que estavam muito secos. E ele me disse: Filho do homem, podem esses ossos viver? E eu respondi: Ó Senhor, tu sabes. Novamente ele me disse: Profetiza sobre estes ossos, e diz: Ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que eu farei com que o fôlego entre em vós, e vivereis, e eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado, e quando eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação entre os ossos se juntaram cada osso ao seu osso, e quando eu completei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me diz: Profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, dize ao vento: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro cantos
vem dos quatro ventos, ó fôlego, e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele havia me ordenado. O fôlego veio para dentro deles, e eles viveram e se levantaram sobre os teus pés um exército extremamente grande. Então ele disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança está perdida, e nós estamos cortados fora de nossas partes. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus: eis, ó meu povo, que eu abrirei vossos túmulos e vos farei sair de vossos túmulos e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu tiver aberto vossos túmulos, ó povo meu, e vos trarei de vossas sepulturas, e porei o meu espírito em vós, e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e eu cumprirei, diz o Senhor. A palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: além disso, tu, filho do homem, toma uma vara e escreve nela, por Judá, pelos filhos de Israel e seus companheiros. Então, toma outra vara e escreve nela, por José, na vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e junta-os um ao outro, e uma vara só vara, e eles se tornaram uma da tua mão. E quando os filhos do teu povo falarem a ti, dizendo: tu não os mostrarás o que queres mostrar-nos com as tuas coisas, dize-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu tomarei a vara de José e as que está nas mãos de Efraim e as tribos de Israel, os seus companheiros, e colocarei com ele a vara de Judá, e farei delas uma vara, e eles serão uma na minha mão, e as varas em que tu escreveste estará na tua mão, diante dos teus olhos, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu tornarei os filhos de Israel dentre os pagãos, para onde eles foram, e os juntarei de todo lado, e os trarei para a sua própria terra. Eu farei deles uma nação na terra sobre os montes de Israel, um rei será rei para todos eles, e eles não serão mais duas nações, nem devem ser divididos em dois reinos, nem mais se contaminarão dos seus ídolos, nem as suas coisas, nem mais contaminarão com seus ídolos, nem as suas coisas detestáveis, nem qualquer das coisas suas transgressões, mas eu livrarei de todas as suas habitações que pecaram, e para assim serão meu povo, e eu serei seu Deus. E Davi, o meu servo, será rei sobre eles, e todos eles terão um pastor. Eles também andarão nos meus juízos e observarão os meus estatutos e os cumprirão, e habitarão na terra e que eu dei a Jacó, meu servo, em que vossos pais habitaram, e habitarão nela, e eles, os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. O meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Além disso, eu farei um pacto de paz com eles, e será um pacto perpétuo com eles, e os estabelecerei e os multiplicarei, e colocarei no meu santuário no meio deles para sempre. Meu tabernáculo também estará com eles. Sim, eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E os pagãos saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, quando meu santuário estiver no meio deles para sempre. Primeira carta de João, capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se algum homem pecar,
temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, não os guardará, eu os mandamentos guardará. Aquele que diz, eu conheço, e não guardar os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas qualquer que guarda as tuas palavras, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele deve ele mesmo andar de maneira como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo que tivestes desde o início. O mandamento antigo é a palavra que ouvistes desde o princípio. Novamente vos escrevo um mandamento novo, o qual verdadeiro nele em vós, porque as trevas já passaram, agora a verdadeira luz brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão está em trevas até agora. Aquele que ama seu irmão está na luz, e não há trevas, e não há nele ocasião para tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde vai, porque essas trevas se lhes cegaram os seus olhos. Escrevo-vos, filhinhos, por vossos pecados. Escrevo-vos, filhinhos, porque vossos pecados estão perdoados por causa do nome dele. Escrevo-vos, pais, porque vós conhecestes aquele que é desde o princípio. Escrevo-vos, jovens, porque vos venceste o maligno. E vos escrevo, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Vós venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é a última hora. E como, filhinhos, é a última hora, e como vós ouviste o que anticristo há de vir, mesmo agora muitos anticristo, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, sem dúvida não teriam continuado, sem dúvida teriam continuado conosco, mas eles saíram para que se manifestasse de todos eles, não era de nós, e vós tendes uma unção do Santo, e sabereis todas as coisas. Eu não vos escrevi julgando que não soubesseis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira advém da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Cristo? Ele é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que negar o Filho e o mesmo não tem o Pai, mas aquele que reconhece o Filho tem o Pai também. Portanto, que isto esteja convosco, o que ouviste desde o princípio. Se isto que ouviste desde o princípio permanece em vós, vós também haveis de permanecer no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi a respeito daquele que vos
enganam. Porém, a unção que vós recebestes dele permanece convosco, e não tendes a necessidade de homem algum vos ensine, mas com apenas a unção que vos ensina todas as coisas, é a verdade, e não mentira, como ela vos ensinou. Vós haveríeis de permanecer nele. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, possamos ter confiança e não sejamos envergonhados diante dele em sua vinda. E sabeis que ele é justo, e sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3. Contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhante a ele, porque havemos de vê-lo assim como ele é. Qualquer homem que tem nele a esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Qualquer que comete pecado também transgredirá a lei, porque é pecado a transgressão da lei. E vós sabeis que ele foi manifesto para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio para este propósito. Filho de Deus, para este propósito, o Filho de Deus se manifesta, para que pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto os filhos de Deus são manifestos, e os filhos do diabo, aquele que não pratica a justiça, não é de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que devemos amar uns aos outros, não como Caim, que era maligno e assassinou seu irmão. E porque assassinou, porque as suas próprias obras eram más e as do seu irmão justas. Não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Não, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Nisto percebemos o amor de Deus, porque ele deu a sua vida por nós, e nos devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Porém, quem tiver os bens do mundo e, ao ver o seu irmão necessitado, fechar-lhe o seu coração, como habitará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos a palavra nem a língua, mas por obra em verdade. E nisso sabemos que somos da verdade, asseguramos o nosso coração diante dele. Porque se o coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos então confiança para com Deus. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fizemos as coisas que são agradáveis à vista.
Este é o seu mandamento, que criamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos deu. E aquele que guarda os seus mandamentos habita nele e ele nele. E nisto sabemos que ele está em nós pelo Espírito que ele nos deu. Glória a Deus por essa poderosa palavra, essa porção. Senhor Jesus Cristo, obrigado pela tua presença, pela tua fidelidade. Deus, que estas palavras, Senhor, continuem fazendo efeito durante todo esse dia em nossa vida. Que o teu Santo Espírito, Senhor, nos alerte, nos instrui dos nossos erros, dos nossos pecados. Se conosco, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente.